Salve fiel, salve galera do Timão, alô fiel, o Corinthians vence mais uma, como era de se esperar, 2-1, jogo movimentado, gols do Coronado e do Thales Magno. Alô fiel, chega representando com like, porque o Coringão agora pensa no clássico e dia 19 tem Libertadores. E eu quero saber de você, a vitória de hoje, quem foi o melhor em campo? Coronado tá ganhando ritmo, hein? O Coronado tá jogando bola, mas eu quero saber a sua opinião. Quem foi o melhor em campo hoje? Comente aí e não esquece de fortalecer com like, rapaziada, porque o Coringão venceu mais uma. Vamos para Itaquera, que venceu o Noroeste na Neoquímica Arena. Mais um gol do Thales Magno. O Coronado também deixou dele. Dois jogadores que vêm crescendo aí nesse começo de temporada do Corinthians, sob o comando do Ramon Dias. Vamos lá para Itaquera, para a Neoquímica Arena, com Mendel Bidilovski, que traz detalhes de mais uma vitória do Corinthians na temporada. Tudo bem, Mendel? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, o Corinthians venceu mais uma aqui na Neoquímica Arena. Gols de Coronado e o Thales Magno, né, que vem brilhando neste Campeonato Paulista. Quarto gol dele em 6 jogos pelo Paulistão. Corinthians que teve mais de 43 mil torcedores aqui na Neoquímica Arena nessa partida contra o Noroeste. O Corinthians que vem numa maratona de jogos, né? São 4 jogos em 9 dias. Enfrentou a Ponte Preta na quarta-feira. Teve esse jogo hoje contra o Noroeste. Agora já na segunda-feira enfrentando o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte pelo Campeonato Paulista. E aí na quinta-feira da semana que vem, clássico contra o Palmeiras. Então, claro, o Corinthians já tinha um rodízio desde o início da temporada, vai mantendo este rodízio, jogadores diferentes hoje da partida contra a Ponte Preta, até o Yuri Alberto começando no banco de reservas, o rodízio do Ramon Dias nessa equipe do Corinthians. Corinthians que no começo do jogo parou no goleiro do Noroeste, o Felipe Alves, né? 2 vezes o Memphis Depay, primeiro numa jogada com o Thales Magno, depois ele tentou de bicicleta e nas 2 vezes ele parou no goleiro do Novo Horizontino. Mas aí depois de uma terceira vez que o Felipe Alves parou o Memphis Depay, no rebote o Igor Coronado fez o primeiro gol do Corinthians. No segundo tempo o Yuri Alberto entrou em campo, muito aplaudido pelo torcedor do Corinthians, e aí depois o Corinthians fez o segundo gol, e aí sim com o Thales Magno, como eu disse, 4º gol em 6 jogos neste Campeonato Paulista, mais uma vez decisivo. Pela primeira vez neste Campeonato Paulista, o Memphis Depay e o Thales Magno começaram como titulares, jogando juntos, começando como titulares. Noroeste ainda descontou no finalzinho, os 44 do segundo tempo, com Pedro Felipe, mas a partida acabou mesmo com a vitória do Corinthians, 2-1. Jogadores do Corinthians saíram de campo aplaudidos pelos torcedores. O Corinthians que chega a 15 pontos, assume a liderança provisória no Grupo A do Campeonato Paulista. Isso porque o Mirassol neste momento enfrenta o Velo Clube. Mirassol que tinha mais gols marcados que o Corinthians. Então vamos ver como vai terminar essa rodada, a classificação do Grupo A do Campeonato Paulista. Uma outra informação importante, o Corinthians divulgou os relacionados para o jogo, também a situação do departamento médico, e Rodrigo Garro teve sua situação atualizada. Ele que estava com uma lesão, agora está no período de transição. Então, mais perto de voltar ao time do Corinthians, jogador importante, o Rodrigo Garro. E o torcedor corintiano vai deixando, Edu, a Neoquímica Arena, comemorando mais uma vitória do Corinthians, 2-1 contra o Noroeste de Bauru, Edu. Valeu, obrigado, Mendel. Vai para a zona mista, vê se pega os jogadores, que a rapaziada quer acompanhar também. Ramon Dias, as palavras dos comandantes Ramon e Emiliano. Qualquer coisa, você levanta o dedo, a gente volta contigo aí, meu parceiro. Combinado? Combinado. A gente vai descer rapidinho para a zona mista, daqui a pouco a gente volta nesse Sport Center. Boa, garoto. Olha, estou aqui com os meus companheiros comentaristas, já vou apresentá-los, mas antes, a informação de que o Clássico Sansão foi adiado em 45 minutos. Então, marcado para as 8h30, vai ter início às 9h15 da noite. A Vitória Leite trouxe a informação agora há pouco. Agora sim, Paulo Silas, Breiler Pires, Zé Elias. Tudo bem, meus companheiros? Corinthians ganhou mais uma, é o líder entre todos os times na classificação geral, o que pode fazer diferença no mata-mata nas próximas fases do Paulistão, né, Zé? Boa noite, Edu, boa noite, Breiler, boa noite, o meu querido Silas, aquele que eu bati figurinha quando eu tinha 5 anos de idade. Bateu muito? Poxa vida, era figurinha carimbada, era difícil, aquela com estrelinha. Sabe aquele que vinha no chiclete antigamente? Era assim.
Mas assim, boa noite a todos. Eu acho que foi um bom jogo. O Corinthians consegue, se ele mantiver, né, esse ritmo aí e mantiver a posição, se eu não me engano, tem o direito de jogar todas as semifinais, todas as partidas decisivas em casa, né? Eu não sei a final, porque acho que não sei se até a final consegue, mas o importante quartas de final, semifinal. O importante é que o Corinthians consegue manter pelo menos um padrão de jogo. Hoje entrou com uma forma diferente de jogar, coloca o Ranieri centralizado, o Coronado um pouquinho mais atrás, o Memphis como um camisa 10 ali no lugar do Garro, né, que seria essa posição, e aí ele adianta o Thales junto com o Romero ali na frente para fazer os dois centroavantes. O Corinthians, no primeiro tempo, eu acho que faltou um pouquinho mais de ritmo, um pouquinho mais de intensidade para movimentar um pouco mais essa equipe do Noroeste. Para mim, uma equipe muito limitada, uma equipe que o Corinthians poderia... E nesse gol a gente vê, né, Zé, o espaço que a defesa do Noroeste dá, tanto para o Garro, para o Memphis Depay para chutar à vontade, quanto para o Coronado para entrar. O Carrilho foi muito esperto na cobrança de escanteio também, acelerou e achou o Memphis sozinho. O Corinthians, ele chutou, esse aí foi uma belíssima jogada, né, do Coronado, mas o Corinthians criou três oportunidades, se não me engano, no primeiro tempo, duas das quais foram criadas por erros do Noroeste, né? Então ele soube aproveitar. Chama atenção, eu já falava desde o ano passado que quando ele chegou, o Corinthians mudou a forma do Corinthians jogar e ajudou um pouco mais o Yuri. Depois ele teve uma lesão, mas para mim, Thales Magno esse ano briga para ser titular. É um jogador que acrescenta muito a equipe do Corinthians, alivia muito, ele dá muitas opções para quem joga no meio-campo. Eu acho que o Ramon tem que olhar com um pouco mais de carinho para ele aí. Eu acho que o Memphis foi um pouco abaixo daquilo que se espera dele. Ele mesmo estava contrariado, né? Em errar alguns lances. Eu acho que ele está um pouquinho abaixo daquilo que se espera dele, pela qualidade, por aquilo que ele apresentou. Mas, de um modo geral, eu acho que é uma vitória importante. O vestiário, todo mundo sorri, né? Porque quando você ganha, todo mundo fica alegre, contente. E o posicionamento do Corinthians no campeonato também é bom. Só o centroavante do São Paulo, eu até esqueci. O Caleri, desculpa. O Caleri, ele era lento, então ele não puxava essa velocidade. Mas o posicionamento do Caleri é o mesmo que o posicionamento do jogador do Noroeste. Então o Corinthians tem que ter um pouquinho mais de atenção nisso para não tomar um gol como tomou. Daqui a pouco a gente vai ver de novo o gol do Noroeste, né? O Cicinho encontra um belo lançamento ali, o Pedro Felipe quem faz. Ô, Breler, o Corinthians então com mais uma vitória e o Thales Magno pedindo passagem, né? O quarto gol dele, ele ganhou elogios do Ramon na vitória contra a Ponte Preta, que fez o gol decisivo, e agora marca mais um, tá pedindo passagem. É isso, Edu. Boa noite para você, para o Zé, para o Silas, para o Fã de Esportes. O Thales Magno começa muito bem a temporada e até no desenho que o Corinthians entrou hoje, como destacou o Zé, com menos um volante, aí até forçado também, suspensão do Alex Santana, do José Martínez, o Ramon Dias vai jogando em casa também, precisando do resultado, vai com essa formação um pouco mais ofensiva. E apesar do Romero ter ficado ali meio sem lugar, fez praticamente a referência de ataque hoje, e o Thales Magno se movimentando mais, é uma formação interessante e pela primeira vez o Ramon Dias abriu mão dessa ideia com 3 volantes, que foi muito bem sucedida no Corinthians nessa sequência de vitórias. E é interessante porque consegue acomodar mais gente no ataque. E acomodando mais gente no ataque, cabe o Thales Magno. Hoje, eu concordo plenamente com o Zé, o Thales Magno é um jogador que precisa ser cotado como titular. E aí não é uma certeza, não é para todos os jogos, até porque o Corinthians tem uma maratona pela frente. Já joga a segunda de novo. Exato. E o Thales Magno, ele tem muitas virtudes. Uma delas, ser um atacante que também é um articulador. Tem capacidade de criar jogadas. Outra ele tem capacidade de se adaptar em várias funções. Então, ele, eventualmente, com a capacidade de se mover, ele pode fazer a referência, ele pode fazer uma jogada de pivô, como marcou hoje no segundo gol do Corinthians. Então, ele tem essas virtudes. E são 6 jogos do Corinthians do Campeonato Paulista, 4 gols do Thales Magno. O Thales Magno precisa de menos de 3 finalizações para marcar um gol. Começa muito bem, com muita confiança, e faz bem o Ramon Dias aproveitar um jogador nesse momento, porque não pode se inviabilizar a ideia de ter 3 jogadores lá na frente. E pelas características dos 3, Memphis, Yuri Alberto e Thales Magno, dá jogo. É possível montar um time com 3 atacantes com essas características.
óbvio, abre-se mão de um volante, e aí vai ter o articulador, como foi o Igor Coronado hoje. Quando voltar o Garro, deve retomar a posição. Mas esse desenho do Corinthians também é muito interessante, dependendo do jogo. Para Libertadores, por exemplo, principalmente no jogo em casa, o Ramon Dias pode considerar essa formação. E o Thales Magno, ele entende que a concorrência é alta, Yuri Alberto e Memphis terminaram muito bem, mas já coloca uma pressão, não necessariamente nos dois, mas no elenco do Corinthians, aumentando a competitividade. E quando a gente olha para esse momento do Corinthians, é muito positivo que se tenha isso. Hoje, se existir um problema para o Ramon Dias, é pensar em encaixar o Thales Magno, não é falta de jogador, falta de profundidade do elenco. Então, em comparação ao ano passado, por exemplo, nessa altura, o Corinthians agora, com 15 pontos, já superou a pontuação no Paulista do ano passado, em que terminou com 14 e não se classificou, né, na primeira fase. Então, para o Corinthians, é ótimo que esteja vivendo não só esse momento, que a gente sabe que ainda é um momento de ajuste, de encaixar melhor o time, e o Corinthians ainda pode jogar melhor. Hoje, contra o Noroeste, não foi um exímio jogo do Corinthians, mas é um momento propício para o Ramon Dias testar variações, e acredito que hoje ele saiu com uma boa impressão do que viu desse time funcionando com mais um atacante e realmente pela possibilidade de encaixar o Thales Magno como titular nesse esquema. E o Rodrigo Garro ainda sem condições de jogo, mas o Ramon já disse que logo estará de volta, né? E aí fica todo mundo pensando no jogo contra a Universidade da Venezuela, que é Libertadores, que é mata-mata. Será que o Rodrigo Garro vai ter condições? De qualquer forma, Silas, me parece que o Coronado está muito bem na função que é a do Garro, né? E o Ramon tem várias opções, realmente. Ele está testando e o Corinthians só faz ganhar. Tirando a derrota contra o São Paulo no Clássico, é só vitória, né? Boa noite, né? Boa noite, Edu. Boa noite, Zé Elias. Boa noite. Colecionou a figurinha dele, não? Não. Eu vou começar a falar suas passagens pela Inter de Milão, que... né? Sim, Breler, um abraço, Breler, pro fã do esporte também. A figurinha é difícil, quando a gente olha do Corinthians de trás para frente, a gente vê um goleiro que amadureceu, a gente vê um goleiro que, na saída do Carlos Miguel, todo mundo ficou muito preocupado. Puxa, o que vai ser agora? O que vai ser agora? O Carlos Miguel sai daqui com uma polêmica tremenda e vem o Hugo, com toda aquela situação do Flamengo, de ter falhado naquele jogo contra o São Paulo, que o Brenner rouba a bola dele no Maracanã, faz o gol, tomou uma bronca até do Zico, né? Tem hora para fazer isso, não era momento e tal. Ficou um pouco vislumbrado, mas hoje você vê um goleiro seguro, pegou hoje algumas bolas em momentos delicados do jogo, importantíssimas, assim como tem feito em todos os jogos. Aí você vem de trás para frente, o André Ramalho está jogando uma barbaridade. Isso faz crescer o Léo Maná, o Matheus Bidu, que está ali do lado esquerdo, crescendo. Aí você vê mesmo o Martínez fora suspenso, o Ranielli voltando aos seus melhores momentos, Carrijo, ou seja, o time tá encorpado, está com elenco. E lá no meio, hoje ele coloca o Romero e o Thales Magno na frente e o Depay, o Memphis Depay um pouquinho atrás. Então ele tem o Memphis Depay, ele tem o Coronado, ele tem a volta do Garro daqui a pouco, o Thales Magno voltando muito bem, fazendo gols, e ele é um excelente jogador. Deixa o Wesley, o Corinthians libera o Wesley, porque já estava na mira do Thales Magno, então traz o Thales Magno a esse jogador e o fortalecendo, e o Ramon Dias tentando não só fazer um rodízio, mas também mudar um pouco o sistema, porque está todo mundo agora de olho no Corinthians. O Corinthians vinha até o jogo do São Paulo, acho que eram 10 vitórias seguidas, quando perde para o São Paulo lá no Morumbi. Então, assim, está tudo bem, correndo bem, tudo para ser um ano vitorioso. O Memphis Depay está triste, é lógico, dá uma bicicleta, a bola não entra. Teve uma que, aquela ali, o craque não pode perder, né? Ele, o goleiro, ali vira o pé. Ele achou que estava dado o gol e o goleiro foi mais feliz do que ele e saiu um pouco frustrado do jogo. Concordo com o Zé, ou não sei se foi o Zé ou o Breler que falou, acho que ele ainda não está na forma melhor dele, mas vai chegar lá. Só para pontuar, que ali é o momento em que o Rodolfo, o defensor do Noroeste, é expulso, né? E aí, então, com 10, o Noroeste vai lá e olha o gol aí, olha o passe do Cicinho, que beleza, ó. É um passe bonito, quer dizer, mas não dá para desligar em momento algum. Né? Edu, o Caleri, né, no jogo contra o São Paulo, o Caleri se posicionou muito ali. Né, ele se posicionava muito ali. Aqui, pela característica do jogo, o time de São Paulo não conseguia fazer essa bola entrar.
porque estava procurando o Lucas, estava procurando o Oscar e tal, mas esse jogo aí serve como atenção para a equipe do Corinthians, especialmente para o treinador, para não deixar esse facão, porque no Campeonato Brasileiro... Vamos ouvi-lo? Vamos lá. Quem sabe ele está falando disso? Com certeza. Ramon Dias, ao vivo, no Sport Center. Vamos ouvir o técnico corintiano. No, Memphis no va a viajar. Lo vamos a dejar para recuperar porque venía justo con una molestia en un tobillo, entonces lo vamos a tratar de dejar que se recupere bien al 100%, Brasil con Palmeiras está al 100%. Pero estamos contentos por el grupo, por cómo está el equipo, cómo va creciendo. Lo bueno que estamos haciendo es la administración de los esfuerzos de todo el grupo y están respondiendo muy bien. Estamos contentos por eso y vemos que hoy la gente disfrutó de ver un buen partido, un buen Corinthians. Estamos obteniendo resultados, así que estamos contentos con eso. Obrigado. Opa, boa noite. É isso aí, rapaziada. A sequência de jogos do Corinthians, porra, vou nem falar do ano passado, aquele finalzinho de temporada do ano passado. Corinthians, pô, nesse Paulistão aí são 15 pontos. 15 pontos. Se não fosse o clássico, naquela circunstância, o campo molhado, encharcado, se não fosse aquele clássico lá, o Corinthians estava invicto até hoje. Mas deixa o clássico pra lá. O que importa é que o Corinthians venceu hoje, venceu mais uma e agora tá, ó, de olho no derby. Tem o derby logo logo. E Corinthians e Palmeiras é Corinthians e Palmeiras. Fiel, comenta aí o que achou do jogo de hoje. Repito, fala aí, quem foi o melhor em campo? Memphis Depay perdeu vários... Pô, aquele gol que o Memphis perdeu, ali ele não podia perder não. Mas é assim mesmo. Craque também perde gol. Fortalece com like aí, Fiel, representa. Tamo junto. E o Corinthians venceu mais.